E a gente vai começar falando, inclusive, das grandes montadoras. General Motors, Hyundai e a Stellantis, dona das marcas Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën, vão suspender linhas de produção e dar férias coletivas aos funcionários a partir de hoje. O motivo é a queda das vendas, que foi registrada neste ano, e também a perspectiva de um desabastecimento de peças que eles precisam para a montagem dos veículos e também de um desaquecimento até o ano que vem. A suspensão da produção vai durar pelo menos 2 semanas. Em algumas delas começa hoje, vai até abril, em outras começam no dia 27 de março, duram até abril também. Já vamos jogar esse assunto então para os nossos comentaristas. Começo contigo, Gustavo Segré. Já era esperada essa redução, esse desaquecimento? Agora, uma paralisação nas fábricas também era um movimento que já estava no horizonte de quem acompanha esse segmento. Muito bem-vindo, boa tarde para você. Boa tarde, Evandro, colegas, a quem nos prestigia com a sua companhia. O problema, Evandro, é que se acelerou essa questão. O desaquecimento estava se prevendo. O problema é quando as montadoras, nesse caso, e não será o único setor que vai suspender ou que vai demitir. Começa essa sensação. Isso gera uma determinação de quem está consumindo de parar um pouco a bola e deixar de consumir, salvo o que for preciso. Isso complica ao governo muito mais nessa situação, Evandro, porque imaginemos qualquer pessoa vinculada à nossa família, que sabemos foi suspenso ou foi demitido. A preocupação de que isso não seja somente nessa empresa ou nesse setor faz que, pelas dúvidas, qualquer pessoa que tem um contato que foi suspenso ou demitido também breque um pouco as suas despesas. E essa colocação evita uma atividade econômica que vinha já desacelerando, desacelera mais, e quando tem uma desaceleração na atividade econômica, o impacto para o governo é menor a arrecadação. No momento em que nós temos o governo querendo gastar mais e em que o presidente não consegue diferenciar gasto e investimento. Somente para clarificar, gasto é tudo que você tira do seu caixa para manter uma atividade em produção. Investimento, quando você investe socialmente, pode ser o governo para uma questão de devolução social, e produtivamente para melhorar a sua produtividade ou produzir mais, o que não seria o caso do governo. Então, é muito diferente o conceito de gasto, despesa, do conceito de investimento. Se o governo não entende essa diferença, os problemas pela frente vão ser muito piores. Fábio Piperno, o governo entende essa diferença no teu ponto de vista? Boa tarde, senhores. Boa tarde à nossa audiência. Entende, sim. E, aliás, faz, inclusive, muitos investimentos na área social. Agora, no caso da indústria automobilística, é importante que a gente entenda o que vem acontecendo. E aí, eu não vou entrar em juízo de valor, mas vamos pensar um pouco em números. De janeiro de 2019 a dezembro de 2022, portanto, em todo o período Bolsonaro, a indústria automobilística andou de marcha ré. A produção de veículos aqui no Brasil, e eu tenho dado bem exato, ela foi reduzida em 24,5%. Ou seja, para cada 4 carros produzidos quando o Bolsonaro tomou posse, o Bolsonaro entregou só 3 quando ele saiu. O recorde de produção da indústria automobilística do Brasil é de 2012, no governo Dilma, mas no último mês do governo Lula, em dezembro de 2010, a indústria automobilística do Brasil produziu exatamente 3.630.000 unidades, sendo que no governo Lula, em 2010, o Brasil exportou mais de 13 bilhões de dólares em veículos. Isso praticamente desapareceu. Não houve, no último quadriênio, política industrial. E agora, claro, a queda já vinha ocorrendo de forma muito drástica. Eu disse há pouco, quer dizer, de cada 4 veículos que a indústria do Brasil produzia no início do governo Bolsonaro, agora são só 3, o que significa redução de empregos, redução de receita, faturamento está muito menor e até fechamento de algumas fábricas. A Ford, por exemplo, se mandou. Então, é necessário sim retomar e se organizar para ter algum tipo de política voltada a esse setor.
porque esse setor, ele emprega muita gente e ele é um setor na economia brasileira de tecnologia de ponta. Piperno, você já levantou reação aqui dos nossos telespectadores. Um economista que eu conheço já mandou uma resposta aqui dizendo, mas tem que avisar ele que teve pandemia no período em que ele está falando. Então vamos lá, calma lá, doutor economista. Me ajeitando na cadeira aqui. Perfeito. Eu quero dizer para o senhor, então, que é o seguinte, eu estou comparando janeiro de 19 com janeiro de 23. Então teve sim pandemia, mas houve recuperação global, menos aqui. Vinícius Poit. E primeiro... dá para dizer que é uma colheita do que foi plantado lá atrás, o que a gente está vendo agora com as montadoras hoje? Primeiro, boa tarde, boa noite, né? Daqui a pouco a todos aí que estão nos assistindo, nossos colegas. Vamos lá. O que a gente está colhendo nesse momento tem o efeito, sim, da pandemia. As montadoras tiveram que interromper, inclusive, a fabricação de alguns carros por causa da crise dos semicondutores. Você que está nos escutando na rádio ou nos assistindo na TV, internet, mas o que é o raio dos semicondutores? São os chips, tecnologia ali para os carros novos, que no meio da pandemia, gente, crise global, tem coisa que vem importada, parou e aí não tinha material para produzir carro novo. Lembra? Por isso que aumentou o preço do carro usado? Então, esta crise afetou, sim. A gente desconsiderar esse dado, Piperno, eu acho que fica ruim a comparação. Número 2, Piperno comentou que a Ford saiu. Gente, a Ford saiu, Piperno, e teve uma discussão boa aqui na época com o governador do estado de São Paulo em questão, João Dória, né? E muitas montadoras sobreviviam e sobrevivem no Brasil de subsídio atrás de subsídio, atrás de subsídio, atrás de subsídio. A hora que começa a secar o subsídio ou vence o incentivo fiscal e não tem estrada, não tem infraestrutura, não tem reforma tributária, o cara sai mesmo, né? Então isso não é responsabilidade do governo anterior, e sim de uma máquina estatal que sempre viveu na base de dar subsídio. E aí, para concluir, claro, os juros altos, Cini, quem é que vai comprar carro? A montadora vai empregar e vai crescer se tiver gente para comprar carro. Com os juros nesse patamar e não consegue baixar porque a inflação acelerada, não tem arcabouço fiscal, era sexta, não é, é hoje. Cadê o arcabouço fiscal? Ninguém tem dinheiro para comprar o carro. E Fernando, de seguir, quer colocar a tua contra-resposta? A questão de juros, ela é apontada pela indústria, sim. Esses juros estão altos aí, tão estratosféricos, desde a metade do ano passado. Hoje o Brasil tem uma taxa de juros que dá mais ou menos equivalente a 130% a mais do que a taxa de inflação. Isso é único no mundo. Então é óbvio que isso impactou. Agora, também é fato de que a indústria está andando de marcha ré aqui no Brasil há muito tempo. E não foi só no governo Bolsonaro, não. Eu estou citando, por exemplo, um dado, que o recorde do Brasil foi em 2012. Nós, em 11 anos, não conseguimos recuperar aquele patamar, aquele nível de 11 anos atrás. Segre, você quer falar? Quero. Sabe por que em 2012 teve essa explosão? Porque foi quando fez a desoneração fiscal, que gerou um déficit de 500 bi na arrecadação, que o Lula sempre criticou a Dilma quando abandonou o tripé econômico, que era superávit fiscal, meta por inflação e liberdade cambial, e ela desonerou vários setores para que eles aumentassem a oferta. E para isso tinha que diminuir a quantidade de tributos. Ela fez uma política econômica de direita e deu um resultado fantástico. Explodiu a produção. Bom, eu quero colocar também Desculpa, só claro, um pouquinho mais do que em 2010. Né? Então houve uma curva muito acentuada de 2002, 2003 até 2010. E até 2012 aumentou mais um pouquinho. Naquele momento, sim, havia incentivos e havia também um programa chamado Inovar Alto, para não ir muito longe. O Inovar Alto previa alguns incentivos com contrapartidas, como, por exemplo, produzir carros menos poluentes. Sobre a questão da taxa de juros, eu quero colocar até uma manifestação importante aqui do presidente da Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Márcio Leite, que falou: é preciso reduzir a taxa de juros. Com essa taxa de juros atual, e aí eu falo diretamente para você que nos acompanha, seria impossível esperar um aquecimento desse setor. Agora, quais são os riscos desse caminho no cenário atual, Segre? O risco não pode diminuir a taxa de juros tendo uma meta de inflação que não é cumprida e um indicador de inflação que a expectativa é de continuar aumentando. Vemos no informe Focus.
O grande problema quando você tem uma taxa de juros por cima da inflação, isso se chama taxa real em termos positivos. Isso quer dizer que paga mais do que a inflação do período. A pessoa, se for comprar um carro, ela diz, pô, compensa eu deixar o dinheiro no banco, eu vou daqui a um ano ter mais dinheiro do que eu tenho hoje, compro o bem que vai ajustar pela inflação e fica um dinheiro sobrando. Então não compra hoje. Se tiver que financiar e a taxa estiver alta e for um assalariado, a quantidade de dinheiro que precisa pegar do seu salário para pagar a parcela do carro é maior. Então tá certo, tem que diminuir a taxa de juros, mas não é na caneta. A taxa de juros só pode diminuir agora se o governo diminui o gasto público. Ponto.